E aqui diz sobre o quarto animal agora, capítulo 7 e o verso 7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível e espantoso. Percebam que este quarto animal não tem nome, porque você não encontra no jardim zoológico, você não vai encontrar no zoológico um animal parecido com este. Você pode encontrar os outros primeiros três, mas este quarto animal era diferente, terrível e espantoso, diferente de todos. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, o qual devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. 10 chifres. Este quarto animal representa o Império de Roma. É o império que mais durou. O Império Romano durou do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, ou seja, mais de 600 anos durou o Império Romano. Quando Jesus nasceu na Terra, quem dominava o mundo era Roma. Na primeira vinda de Jesus, quem dominava o mundo era Roma. E na segunda vinda de Jesus, que será nos meus dias, nos seus dias, quem estará dominando o mundo? Roma. Percebam, queridos, a profecia mostra que na primeira vinda de Jesus, Roma dominou o mundo. E na segunda vinda de Jesus, a profecia de Apocalipse 13 menciona que Roma, papal, estará dominando o mundo. Roma, sempre Roma. Primeiro Roma imperial, depois Roma papal, mas sempre Roma. O mundo está sendo dominado por Roma. Aqui diz que este animal terrível tinha 10 chifres, representando as 10 nações que surgiram do Império Romano. Com a derrocada e fim do Império Romano, surgiram as 10 nações da Europa, que vocês conhecem, as nações da Europa que existem até hoje, essas nações. Porém, queridos, dessas 10 nações, não existem as 10 nações. Existem somente 7 daquelas 10. Por quê? Porque a profecia menciona que 3 daqueles chifres seriam derrubados. 3 daqueles chifres seriam arrancados. Vejam o verso 8. Vejam o detalhe. Profecia bíblica é assim, não é vaga. Quando você lê as profecias de Nostradamus, eu já li algumas profecias de Nostradamus, quando você lê as profecias feitas pelas cartomantes ou pelos bruxos, são profecias vagas, abstratas. Mas as profecias bíblicas, elas são exatas, porque elas estão dentro da história. As profecias bíblicas podem ser comprovadas dentro da história, por isso tem nomes, tem datas e tem detalhes que provam que Deus é Deus. A forma mais fácil, a forma mais coerente de você provar para um ateu que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, para você provar que existe Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, é através da profecia. Não vai estudar outras coisas com ele. Vá diretamente aonde? Nas profecias. Porque as profecias provam que Deus escreveu a história antes dela existir. Deu a divisão, a sucessão dos impérios antes desta sucessão acontecer. Mostrou a divisão do Império Romano nas 10 nações da Europa antes disto acontecer. Mostrou que daquelas 10 nações, 3 seriam arrancadas, destruídas e não existiriam mais. Até hoje elas não existem mais. Só Deus conhece esses detalhes. E esse Deus é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Pai. É o nosso Pai. Eu não preciso de outro Deus. Eu não preciso de outro Jesus, Salvador. Eu não preciso de outro Espírito Santo que me conforta, que me consola, que me guia. Não, Senhor, queridos. Nós estamos felizes com este Deus a quem adoramos e que é o nosso Pai. Aqui diz que 3 daqueles chifres seriam arrancados. Por quê? Porque surgiria um chifre pequeno no meio das 10. Dos 10 chifres, surgiria um chifre pequeno. Um chifre que surgiu assim como que não querendo nada. Mas derrubou 3 e se fortaleceu. Vejam agora o capítulo 7 e o verso 8. Estando eu considerando os chifres, os 10 chifres, eis que entre eles
Percebam que o chifre pequeno que surgiu, não surgiu em alguma parte do mundo. Surgiu no meio dos 10 chifres. A Bíblia mostra o detalhe do local onde surgiria o chifre pequeno. Não era na China, não era na América do Sul, também não era da América do Norte, mas no meio dos 10 chifres, ou seja, surgiria na Europa, porque as 10 nações que surgiram do Império Romano são 10 nações da Europa. Por isso o chifre pequeno surgiria na povoada, na superpovoada Europa. E este chifre pequeno foi crescendo, mas para crescer mais ele teria que derrubar três nações daquelas 10. Que 3 nações foram estas? Nações arianas. O que eram nações arianas? Nações que criam na doutrina de Ário. O bispo Ário ensinava que, como os testemunhas de Jeová hoje, ensinam que Jesus Cristo não é Deus eterno, não é Deus todo-poderoso, eles ensinam que Jesus Cristo, ele não existiu eternamente com o Pai, que houve um tempo em que o Pai existia e que o Filho, que é Jesus, não existia. Eles creem que Jesus Cristo foi criado em algum tempo no passado. O bispo Ário ensinava isto. E ensinava também que o Espírito Santo não é uma entidade pensante, que fala, que age, que corrige, que transforma você, e que o Espírito Santo era simplesmente uma energia ativa. Uma energia ativa. Queridos, estas tribos eram arianas, criam desta forma. Elas não criam no trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, elas foram derrubadas pelo chifre pequeno. Elas não se submeteram ao bispo de Roma. Não se submeteram ao chifre pequeno que surgiu e se foi se fortalecendo no centro da Europa, no meio das 10 nações da Europa. Foi ali que surgiu o chifre pequeno, que é um símbolo do papado. É um símbolo de como o bispo de Roma se fortaleceu, cresceu e dominou toda a Europa. E depois o mundo todo.